Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava muito ansiosa para fazer e eu tô muito feliz que eu esteja fazendo ele. Foi um vídeo que eu tava aguardando um momento especial para conseguir fazer e esse momento especial chegou porque ontem foi o meu aniversário, dia 8 de janeiro, e eu pensei que eu queria colocar esse vídeo aqui no canal no dia, na semana mais ou menos, ali nesse período do meu aniversário, até porque vocês vão ver um pouquinho depois. Mas enfim, é um assunto que eu queria trazer já tem um bom tempo, desde que eu comecei a falar sobre livros aqui no YouTube. Mas eu tava aguardando esse momento pra gente conseguir ter esse diálogo um pouquinho mais profundo, que é para falar sobre a minha autora favorita, Natalia Ginzburg, que é a minha autora favorita disparado, assim, foi uma das escritoras que mais teve impacto ao longo da minha trajetória enquanto leitora. Que teve um impacto gigantesco na minha trajetória acadêmica também, porque eu pesquisei ela no meu TCC, eu pesquisei alguns trechos de léxico familiar, então ela realmente foi uma pessoa que teve um impacto muito grande na minha vida, desde quando eu comecei a ler ela, né? Essa relação que a gente tem é bem recente entre eu e a Natalia. Eu comecei a ler ela, eu acho que em 2021 ou em 2022, então faz, sei lá, 5 anos, 6 anos, 5 anos, acho que 5 anos, que eu conheço ela, e eu considero isso recente, né, para se conhecer um escritor, uma escritora, enfim. Mas desde o momento em que eu comecei a ler ela, eu comecei pro léxico familiar, eu já me apaixonei pela maneira como ela escreve. E eu já sabia que eu gostaria de ler absolutamente tudo que ela tinha escrito, porque léxico familiar realmente teve um impacto muito grande na minha vida. Ele também foi um livro que eu meio que abri o ano, eu lembro. Eu não sei se foi o primeiro livro que eu li em algum desses anos, eu acho que eu li ela em 2022, não tenho certeza, mas acho que foi em 2022 mesmo. E se não foi o primeiro livro que eu finalizei no ano, foi o segundo. Eu li bem no inicinho mesmo e eu fiquei muito impactada. Quem já leu o Léxico Familiar sabe que antes mesmo da história a gente tem uma advertência dela, falando sobre o que esperar daquela narrativa. E desde a advertência eu já pensei, nossa, eu amei muito a maneira como essa mulher começou esse livro, que coisa genial. Ela fala bastante sobre a linguagem que ela tem com a família dela. De fato é um léxico familiar que a gente vai ter nessa obra. Enfim, me apaixonei por ela e aí sim comecei a ler tudo dela, comecei a pesquisar ela, estudar. Então já me sinto próxima dela, parece que a gente tem uma relação de 10 anos, mas na verdade eu conheci ela há pouquíssimo tempo, assim, né? 5 anos, né? Pouco tempo, querendo ou não, eu acho, né? Mas enfim, vamos conversar sobre ela, quem foi ela, dando uma breve contextualização. Natalia Ginzburg, então, é uma autora italiana que nasceu em Palermo, na região da Sicília, na Itália. Ela vem de uma família judia. Eles moram, apesar dela ter nascido em Palermo, ela mora por um bom período da vida dela em Turim, na Itália. É uma cidade maior. E aí tem um momento em que ela começa a mudar de cidade, mas isso é por conta da Segunda Guerra Mundial. Enfim. E aí é isso, o pai dela era professor universitário e a mãe dela dona de casa. E aí o pai dela fazia parte de uma resistência antifascista. Então a casa dela era um local em que iam muitos intelectuais, muitas pessoas que estavam pensando sobre a conjuntura atual da Itália na época, porque a gente já tinha ali, né, a Natalia, ela nasce, eu acho que em 1916, se eu não me engano, ou 14, 16, tenho praticamente certeza. Então ali no inicinho, quando já estava quase estourando, né, então ela tem esse contato com essas pessoas que vão pensar sobre a conjuntura, quando começa a aparecer os primeiros indícios do fascismo. Tudo isso a gente vai acompanhar em léxico familiar, né? Desde a infância da Natalia até o pós-guerra, né? Até quando acaba a Segunda Guerra. A gente tem toda essa linha do tempo a partir da convivência dela com os familiares e com essas pessoas que frequentavam a casa dela para fazer leituras, debates, para pensar sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre o que estava acontecendo. Em um desses encontros ela também conhece o marido dela, que vai ser o marido dela futuramente, que é o Leone Ginzburg,
que é de quem ela carrega o sobrenome. A família dela é Leve, a mãe dela é Lídia Tanzi, se eu não me engano, Tanzi, e o pai dela é Giuseppe Leve, então ela era Natalia Leve, que não tem nada a ver com o primo Leve, é só realmente um sobrenome muito comum. E aí, quando ela se casa com o Leone, ela pega o Ginsburg e aí ela fica como Natalia Ginsburg. Depois eles têm 3 filhos, um desses filhos é o Carlo Ginsburg, um historiador super reconhecido hoje em dia, que vai pensar, que vai ter uma pesquisa voltada para a microhistória, que tem tudo a ver com o que a Natalia traz na sua obra, mas enfim, vamos fechar aqui esse grande parênteses que eu abri, só para dar uma breve contextualização sobre a vida dela para vocês, porque senão eu acabo me perdendo aqui na minha fala e quando vê a gente está falando sobre outra coisa. Então é isso, essa foi mais ou menos a vida dela, as pessoas que ela teve contato. Ela teve contato com pessoas como Cesare Pavese, era um grande amigo dela, o Giulio Einaudi, que foi o fundador da editora Einaudi, que é uma das maiores editoras da Itália. Então ela convive com uma galera, mesmo depois, né, na vida adulta, com uma galera que tinha literatura, né, que tinha escritores, intelectuais, e aí ela acaba também se introduzindo nesse meio, né? Ela começa a escrever também, porque ela também sempre foi muito estimulada a isso. E aí, enfim, a gente tem tudo isso. Eu conheci a Natalia por conta de um outro autor que eu gosto bastante, que se chama Ítalo Calvino. Eu achei que tinha sido bem aleatório ele ter indicado ela, mas mais tarde eu vi que de aleatório não tem nada, eles eram bem amigos, inclusive eles trabalharam na editora Einaudi, se conversavam bastante, enfim. Tem um livro dele que se chama Eremita em Paris, que é uma espécie de autobiografia inacabada, uma reunião de vários textos dele, na verdade, porque ele não conseguiu finalizar esse livro em vida, era um projeto que ele tinha. E aí nesse livro ele cita ela como uma das maiores escritoras do século XX. Ele cita ela e a Elsa Morante, se eu não me engano. A Elsa Morante eu também li, uma outra autora italiana que eu também gosto bastante, mas eu não li tanto quanto a Natalia, né? Inclusive a Elsa Morante, agora um parênteses pra mim mesmo uma mensagem mental. Quero muito ler um livro dela em específico, que é A Ilha de Arturito. Enfim, vou deixar aqui esse lembrete pra mim mesma, pra Carol do futuro, para não esquecer de procurar esse livro da Elsa Morante. Mas enfim, Natalia Ginsburg, conheci através de Ítalo Calvino, é um autor que eu gosto demais. E aí eu pensei, bom, esse é o gatilho para eu começar a ler essa autora, porque eu já tinha ouvido outras pessoas falarem sobre ela, já na minha bolha, né, de pessoas que eu convivia na época que eu tinha no Instagram, eu já tinha o Instagram Literatura Surtada, então eu já tinha visto outras pessoas comentando sobre ela e falaram que gostaram muito. Eu lembro que teve uma época em que circulou uma lista de autoras que influenciaram a Helena Ferrante, é uma lista que ela fez, né, que a Helena Ferrante fez, e a Natalia tá nessa lista também. Eu acho que essa lista foi publicada pelo The New York Times, mas eu não tenho certeza, não sei se foi pelo The New York Times, mas se vocês colocarem no Google aí eu acho que vocês vão encontrar. E aí a gente tem essa lista, a Helena Ferrante também fala que a Natalia foi uma pessoa que influenciou também na carreira dela, na escrita dela. E aí eu já tinha visto nessa lista, já tinha visto outras pessoas falando, e aí quando eu peguei despretensiosamente Eremita em Paris, do Ítalo Calvino, que na minha cabeça não tinha nada a ver, não tinha nenhuma ligação com ela, e ele fala sobre ela, ele diz que ele considera ela uma das maiores escritoras do século XX, eu pensei, nossa, esse é o gatilho, esse é a deixa, né, que eu tenho pra começar a ler essa mulher, que eu já recebi tantos estímulos externos pra ler ela. Já tinha lido sinopse de alguns livros, então vou começar a ler. E aí foi que eu comecei a ler por Léxico Familiar, que foi a minha primeira leitura dela, e foi uma leitura que teve um impacto gigantesco. Eu amei essa leitura, do início ao fim. Eu gostei muito da maneira como ela constrói a narrativa, como ela constrói personagens, como ela traz para a literatura algo que se assemelharia mais a um relato pessoal, algo que se assemelharia a um
de certa forma, um registro histórico de um período, né, desse período que foi a Segunda Guerra Mundial, mas ela traz isso para dentro da literatura, e é por isso que eu gosto tanto dela, porque ela se difere daquilo que é mais documental. Ela consegue trazer para a literatura, para a linguagem literária, para o gênero romance, inclusive ela fala isso no início do livro dela, algo que é a memória, né? Que é a memória que a gente tem, que a gente carrega, e a memória de outras pessoas. Em Léxico Familiar, a gente vai ter uma espécie de autobiografia coletiva da família dela e dessas pessoas que conviviam com ela nesse período gigantesco, né, que é a infância até o pós-guerra. E aí eu comecei por esse livro. Eu tenho aqui todos os livros que eu tenho dela, pois sim, tenho alguns, gostaria de ter mais, tenho algumas edições que eu gostaria muito de ter, como a edição da Kozak Naif, de Léxico Familiar, que tem uma página gigantesca com uma foto dela lindíssima, queria muito ter essa edição. Mas aí é mais um capricho meu, porque eu amo ela e quero ter todas as edições possíveis. Mas enfim, aqui eu tenho todas as edições, todos os livros que eu tenho dela. A gente já tem bastante coisa publicada no Brasil. E uma das perguntas que eu mais recebo, vamos começar por aí, né? Uma das perguntas que eu mais recebo é por onde iniciar Natalia Ginzburg. E bom, depende da pessoa, depende do leitor que tu é, porque eu acho que tem como a gente adentrar no universo dela, na escrita dela, por diversos livros. Então, eu sempre gosto de indicar mais de um livro, na verdade eu sempre indico uns 2 ou 3, porque vai depender do perfil de leitor. Se tu é um perfil que curte ler mais memória, eu te indico Léxico Familiar. Eu indico Léxico Familiar para todo mundo, porque esse foi um dos livros, se não o livro mais famoso dela, o livro mais conhecido dela, é um dos, mas eu acho que é o mais famoso, né, o que todo mundo fala bastante. Eu acho que se tu coloca o nome dela no Google, vai aparecer esse aqui. Mas enfim, ele é um livro que é uma autobiografia coletiva da família dela, condiz bastante com o título, então de fato é um léxico familiar. Ela vai falar bastante da linguagem, dessa linguagem tão particular que a gente desenvolve com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa bolha. Então ela vai comentar sobre isso, sobre esse impacto, sobre ela mesmo não encontrando os irmãos dela há muito tempo, eles podem ficar, sei lá, 15, 20 anos sem se ver, mas se eles falarem uma frase, uma palavra, eles vão se reconhecer em uma multidão gigantesca, porque é isso, eles têm um léxico próprio, eles têm coisas que remetem a esses momentos da infância, da adolescência, em que eles conviviam juntos, que identifica eles, que diferencia eles das outras pessoas. E isso é um assunto que eu gosto demais, porque eu acho que a linguagem, ela movimenta, né? A linguagem, ela é absolutamente tudo, e eu não falo isso só como estudante de letras mesmo, que gosta bastante de pensar sobre a linguagem, mas se a gente for pegar, assim, as pessoas que a gente gosta de ler, as pessoas que a gente acompanha, tudo vai ser a partir da comunicação, da linguagem, tudo vai ser expresso de alguma forma que vai moldar quem aquela pessoa vai moldar a identidade, vai moldar o período histórico em que aquilo está acontecendo. A gente vai, a partir da linguagem, a gente consegue entender muitas coisas. Então, ela ter pautado a linguagem aqui, por mais que eu tenha lido uma edição traduzida, o que eu acho que em italiano deve ser algo ainda mais grandioso, o léxico familiar deve tomar uma proporção muito maior do que a versão traduzida para o português, né? Porque em italiano a gente vai ter, de fato, as palavras que ela escolheu, esse léxico que ela tanto fala. Mas ainda assim a gente consegue ter dimensão e a gente consegue se identificar de certa forma, porque é claro que a gente, enquanto pessoas, a gente tem um léxico particular também, né, entre as pessoas que a gente convive, esse elo que é o que nos conecta com as pessoas, que é o que nos conecta
conecta com os nossos familiares, com os nossos amigos, com pessoas que tiveram um impacto aí na nossa trajetória, que por mais que hoje em dia talvez a gente não tenha tanto contato com essas pessoas, a gente consegue reconhecer ela a partir dessas memórias e a partir da linguagem que a gente utilizava também. Então isso foi algo que já me deixou muito fascinada pela escrita dela, por ela trazer isso de uma forma tão bonita de ler, assim, mas ao mesmo tempo muito... A Nathalie, eu falando isso, vocês vão começar a ler Léxico Familiar e achar que vão encontrar uma coisa linda, maravilhosa, super poética, mas não é isso que a gente encontra, tá? Ela tem uma linguagem bem dura também, bem crua, ela passa por momentos muito tenso, de uma forma muito bruta. Ela narra sobre a morte aqui também, que a gente tem em um determinado momento, do marido dela. Isso não é spoiler, gente, porque, enfim, é história. O marido dela morre por conta do fascismo, né? Ele é torturado, e aí ela passa por esse acontecimento de uma forma muito rápida, ela só nos comunica isso e segue falando sobre outra coisa. Então a gente fica, de certa forma, impactado com isso, né? Com essa maneira como ela tem de comentar. E aí depois, mais pra frente, a gente vai ter uma explicação um pouco maior, e aí a gente vai entender o porquê que ela fala assim também. Mas enfim, falei um monte, não disse tanta coisa, né? Léxico familiar, se tu gosta, se tu curte essas coisas que eu comentei agora, se tu curte pensar sobre a linguagem, curte memória, principalmente, se gosta de ler memória, eu indico muito. Eu acho que é um livro excelente como porta de entrada. É um livro que tu já vai, além de conhecer a escrita dela, tu já vai conhecer a trajetória dela, as pessoas que tiveram impacto na vida dela. A gente tem aqui figuras como Cesare Pavese, que é um poeta, em que ela fala sobre ele também, porque era uma pessoa que ela convivia bastante. Então a gente tem um olhar mais profundo em relação à vida dela, mas também em relação à escrita dela, à literatura dela, à produção dela. Então é um livro ótimo para quem quer conhecer a escrita dela. É um livro que eu indico bastante. Enfim, eu li esse livro algumas vezes, ele tá bem marcado. Ele foi o livro que eu utilizei no meu TCC, então realmente temos aqui um favorito, se fosse ranquear, né? Porque realmente foi o primeiro livro que eu li dela, então ele sempre vai ter esse peso, né? Essa marca pra mim de ter sido a primeira obra que eu entrei em contato. E eu indico também para outras pessoas começarem por ele, eu acho excelente. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, com tradução do Homero Freitas de Andrade, com prefácio do Alejandro Zambra e com pós-fácio do Ettore Finanzi Agro. A gente tem esses dois textos, tanto do Alejandro Zambra quanto do Ettore, que são excelentes, então não pulem esses textos. O prefácio do Zambra é muito bonito. Talvez, se tu não queira algum spoiler, talvez pule o prefácio, porque ele fala sobre algumas coisas, mas é um prefácio excelente. O pós-fácio também é ótimo. A gente tem também algumas notas de tradução, então o Homero Freitas de Andrade é um ótimo tradutor. Se eu não me engano, essa é a mesma tradução que era publicado pela Kozak na IF, então se tu tem a edição da Kozak, é essa mesma tradução. Eu só não sei quanto aos textos de apoio, né? O prefácio e o pós-fácio, não sei se são os mesmos, se tem também. Eu acho que sim. Eu acho que o pós-fácio sim, mas o prefácio eu não sei. Mas enfim, é a mesma tradução da Kozak, e aí se tu tiver a da Kozak também vai ser essa mesma aqui. Depois, agora, passando por Léxico Familiar e todo o peso que ele tem, né, dentro da obra dela, em narrar todas essas coisas, para leitores que quer se introduzir de uma forma mais tranquila, que curte ler mais romance, que não é tanto da memória, que talvez não se dê tão bem com Léxico Familiar, por que querer... Olha, eu já indiquei Léxico Familiar para algumas pessoas e eu já recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que não gostaram muito de Léxico Familiar. Eu fiquei triste, chorei por uma semana, sim, mas é isso. Tem pessoas que não gostam muito de memória mesmo, que não curte tanto, que prefere ler romance, né?
Então eu entendo, não concordo, mas entendo pessoas que talvez não tenham tanta afinidade assim. E aí eu indico o Caro Michele. Caro Michele, gente, é um romance epistolar dela, então um romance por cartas, e é um dos livros assim mais engraçados que eu já li. Ele tem um final tenebroso. Já agora fazendo um outro parênteses aqui. A escrita da Nathalie é uma escrita bem melancólica, uma escrita bem triste, bem dura. Então a gente não vai esperando finais felizes da escrita dela, porque não é isso que a gente vai encontrar. Afinal de contas, ela perdeu o marido para a Segunda Guerra, a família dela foi perseguida. A trajetória dela, as memórias dela tem um impacto enorme na escrita dela. A gente vê isso até nos livros de romance. Então, ela não vai falar de coisas, de flores, de coisas lindas e maravilhosas como a vida é linda e um final super feliz, como se nada tivesse acontecendo ou como se nada tivesse acontecido. Ela traz esses acontecimentos, esse período do pré-guerra, do guerra e do pós-guerra, bastante do pós, tá aqui na narrativa dela, presente nos livros dela. Então, é isso. Mas, apesar de tudo, o Caro Michele é um livro muito engraçado. Eu dei muita risada. A gente tem uma personagem em específico aqui que publica um livro. Como é que é o nome do livro? Eu acho que é Polenta e alguma coisa. Gente, o tanto que eu dei risada com essa personagem, vocês não têm ideia. De rir alto mesmo, em locais públicos, e as pessoas me olharem e pensarem, quem é essa maluca? E eu pensando, leia Natalia Ginzburg. Mas enfim, é um livro muito legal, é um livro que passa muito rápido, a gente começa a ler ele e logo a gente já quer saber o final, a gente vai, é uma escrita bem fluida dela, talvez seja uma boa introdução para quem quer um livro, ele é curtinho, então ele vai super rápido, acho que ele não tem nem 194 páginas, então é um livro super tranquilo de ler, ele não vai ter toda essa carga emocional, né, que o léxico familiar tem, mas ele já traz essa coisa mais do romance, ele vai se passar ali no pós-guerra, e aí é isso. Esse aqui é uma boa porta de entrada também. Essa edição que eu tenho, eu acho, assim, eu vou me repetir um pouquinho, né? Mas essa edição que eu tenho é também a mesma edição que era da Kozak, porque eu acho, se eu não me engano, a Companhia das Letras comprou, porque antes quem estava publicando ela era Kozak Naif. E aí, quando a Kozak fechou, eu acho que a companhia comprou os direitos. Então, muitas das traduções são as mesmas, né? Que eram publicadas pela Kozak. Essa daqui também é do Homero Freitas de Andrade e o pós-fácil é da Vilma Areias. A Vilma Areias, a gente tem um podcast dela na rádio da Companhia das Letras, um podcast muito legal. Ela também é uma estudiosa, ela gosta bastante da Natalia, ela já traduziu também. E aí aqui a gente tem um pós-fácil dela, um texto excelente. Mas se vocês não conseguirem ler esse livro, ou se não conseguirem ter acesso a esse material, escutem o podcast dela, que tem um podcast, eu acho que mais antiguinho, mas tem na Rádio Companhia, em que ela fala sobre a Natalia Ginzburg, que é muito legal. Eu ouvi esse podcast não faz tanto tempo, porque eu não sabia da existência dele, e eu escutei recentemente, bem recentemente, eu acho que foi agora, no final do ano. E eu adorei, é muito bom, então fica aí uma indicação também, caso tu escolha Caro Michele como a tua primeira leitura, como uma forma de se introduzir na escrita dela, eu recomendo fortemente que tu ouça o podcast da Vilma Areias. Fica aí minha indicação. E bom, agora a gente vai para outros livros. Léxico familiar, para quem curte memória, quer se introduzir, também já ouviu falar nesse livro, porque é o livro mais conhecido, indico para pessoas desse perfil. Caro Michele, para quem curte mais romance, que quer se introduzir com uma coisa que não seja tão pesada, né, que seja mais do gênero romance mesmo, um romance delicioso, super tranquilo de ler, super fluido, engraçado, com um final trágico, mas bom demais. O final é lindo, gente. É lindo de triste. Enfim, é isso. Aí a gente vai aqui para as
Pequenas Virtudes, que eu tenho 2 edições, tenho a edição da Kozak e tenho a edição da Companhia das Letras. As Pequenas Virtudes, a gente tem aqui no Brasil 2 livros de ensaios dela, que é As Pequenas Virtudes. Eu li a primeira vez, né, nessa edição aqui da Companhia das Letras, que a gente tem uma tradução do Maurício Santana Dias. O Maurício Santana Dias, guardem esse nome, é um excelente tradutor, um pesquisador da obra da Natalia, maravilhoso, ele tem textos excelentes, então se quiserem também procurar sobre ele realmente é muito bom mesmo. Eu fiz um curso sobre ela com o Maurício Santana e, nossa, ele é uma pessoa incrível, ele tem uma pesquisa maravilhosa sobre ela, ele é tradutor dela e tradutor de uma galera aí, do Cesare Pavese, do Primo Levi, enfim, ele, além de ser um tradutor muito bom, ele é um pesquisador da literatura italiana do início do século XX, muito bom também. Então fica aí a minha indicação. E eu tenho nessas 2 edições, essa edição da Kozak Naif, foi um presente da Suzy. Muito obrigada, Suzy, sério, não sei nem como te agradecer. A gente tem aqui a mesma tradução, como eu disse a vocês, eu tenho praticamente certeza que a Companhia das Letras comprou os direitos, né, da Kozak, então a gente tem a mesma tradução do Maurício Santana Dias, a gente tem nessa edição da Kozak também, só que nessa edição da Kozak a gente tem no final um ensaio do Cesare Garboli, que foi um pesquisador da obra da Natalia. A gente tem um texto dele excelente, que infelizmente a gente não tem aqui nessa edição da Companhia das Letras. Então, se tu tiver aí a edição da Kozak, saiba que nela tem um texto extra, que não tem aqui, né? Que é um texto muitíssimo bom. E é isso. Aqui a gente tem ensaios dela, que foi publicado, eu acho que foi publicado numa revista, não sei se foi esse ou se foi o outro. Mas enfim, são ensaios, textos curtos dela, de não ficção. E aí aqui é para quem gosta de não ficção, eu indico esse livro aqui. São textos de fato bem curtos. A gente tem aqui um texto dela em que ela fala sobre o Cesare Pavese, que foi um poeta italiano, um texto lindíssimo em que ela fala sobre ele, porque enfim, ele falece, né? Ele teve um momento bem conturbado, não vou falar, porque daí, se vocês quiserem, vocês vão ler. Vocês já vão saber o que acontece com ele em Léxico Familiar, mas se forem ler por As Pequenas Virtudes, vocês vão saber também. E é um texto muito sensível, um texto muito bonito. Eu nunca tinha visto a Natalia escrever daquele jeito, foi realmente um ensaio que me emocionou bastante. A gente tem também no final As Pequenas Virtudes, eu acho que é o último texto, em que ela vai falar sobre a importância das pequenas coisas, né, a importância do processo das coisas e não só daquelas coisas grandiosas. E olha que coincidência, né? O filho dela depois vai pesquisar isso. Enfim, ai gente, eu acabo emendando uma coisa na outra porque eu amo essa mulher, né? Como vocês já podem perceber. E aí aqui a gente tem esses textos, então, mais curtos dela, que eu acho que também é uma ótima maneira de se introduzir na escrita dela. Se tu é uma pessoa que curte ler não ficção, eu gosto bastante, eu acho bom começar os autores, as autoras, enfim, conhecer alguém através de textos não ficcionais menores, porque a gente consegue ler um por dia, enfim, eu gosto também de me introduzir dessa maneira. Então, para quem curte também, deixo aqui a minha indicação de As Pequenas Virtudes. Depois a gente tem um outro livro de ensaios dela também, que foi publicado pela editora Aine, que se chama Não Me Pergunte Jamais. Esse aqui sim, eu acho que foi publicado no La Estampa. Esse aqui foi publicado no jornal La Estampa. A gente tem uma coleta de textos que ela publicou, né? E aí também são textos menores. Aqui é muito bom também, textos não ficcionais, que pega ali de 68 a 1970. A gente tem uma tradução da Giulia Scamparini,
que também é uma pessoa que pesquisa ela. Ah, eu vou me repetindo, né? Eu gosto muito de falar sobre o papel dos tradutores, porque, gente, eles têm um impacto muito grande. Às vezes a gente não percebe, mas a tradução, ela tem um impacto muito grande na nossa leitura, então eu gosto sempre de frisar os tradutores e eu sempre procuro sobre eles sempre são pessoas que estudaram muito, né? Não só traduziram ali a obra, mas também tem uma pesquisa gigantesca em relação à própria literatura, à produção que se tem, né? E aí eu gosto bastante dessa pesquisa externa que eu faço, a Júlia Scamparini também. Mas enfim, aqui a gente tem também uma coletânea de ensaios dela, de textos, muito bons também, que eu gostei muito. Preciso inclusive voltar nele, porque ele acabou ficando mais esquecido pra mim, mas eu gosto bastante, indico muito e acho que pra quem curte ensaio, se for se introduzir pelas pequenas virtudes, já vai com esse, porque esse aqui também é excelente. E a gente tem mais textos, né, do que as pequenas virtudes. Enfim, aí depois a gente vai para um mais recente, não, primeiro vamos para Todos os Nossos Ontens, que é um acontecimento desta mulher. Todos os Nossos Ontens, eu também indico para quem quer conhecer, indico todos. Eu também indico para quem quer conhecer a escrita dela, Todos os Nossos Ontens, com tradução da Maria Bethânia Amoroso, com pós-fácil da Vilma Areias também, a mesma que eu falei anteriormente. Essa edição que eu tenho é uma edição da Tag Livros. Agora a gente já tem essa mesma edição, porque é uma parceria da Tag com a Companhia das Letras, né? Não sei se tá dando pra ver, mas enfim. A gente já tem essa edição nessa versão, né? Nessa coleção que a companhia tá postando. Mas antes a gente não tinha disponível. Esse foi um livro que eu negociei com um amigo meu. A gente fez uma troca, eu falei, pelo amor de Deus, me vende, troca, faz alguma coisa, mas eu preciso que esse livro seja meu, porque eu não encontrava ele pra vender, e esse meu amigo tinha, e aí a gente conseguiu, a gente fez uma troca e eu fiquei muito feliz. Então, contanto que vocês podem ver que esse é um livro que eu não marquei tanto dela, porque ele começou sendo um livro emprestado, mas eu tenho várias anotações aqui, enfim. E esse livro, ele é um romance que vai ser no formato romance mesmo, não é romance epistolar. É um livro muito triste, a gente tem cenas muito tristes, então se tu gosta de uma coisa desgraceira, se tu é nessa vibe, esse é teu perfil de leitor, vai para Todos os Nossos Ontens, porque é um livro de cortar o coração, assim, eu fiquei mal depois que eu li. Eu acho que é um dos livros mais tristes que ela já escreveu, mas é um romance, é ficção. Esse aqui não é igual o Léxico Familiar que a gente tem. Claro que aqui a gente também vai ter a Segunda Guerra como um pano aqui que vai ter impacto, né, nessa narrativa, a gente também tem isso, mas não é como em Léxico Familiar que a gente tem personagens da família dela, né? Aqui é um romance de fato. Então, fica a minha indicação, eu acho que é uma boa indicação também, dá pra conhecer bem a escrita dela. Mas é isso, vai pensando que é um livro triste. Como vários, né? Mas enfim. Aí agora, para o último que eu li dela, que é A Cidade e a Casa. Esse é um livro que eu me dei de presente à leitura depois que eu concluí o meu TCC, depois que eu defendi em agosto do ano passado. Então foi um livro que eu guardei até agosto do ano passado para eu começar a ler. Eu amei essa história. Temos aqui um romance epistolar também. Eu não indico muito começar por ele. Eu diria que se fosse para uma indicação, eu falaria para começar por Caro Michele. Eu acho que Caro Michele é melhor para se introduzir. Mas aqui a gente tem também um livro muito engraçado. Eu também dei muita risada com uma... É isso, ela tem uma coisa que ela constrói umas personagens, assim, de uma maneira tão caricata e uma pessoa que assim, tu pensa... Nossa, essa personagem parece a tia Aninha, sabe? Aquelas coisas assim que tu enxerga a pessoa na tua família. Nossa, isso seria o clássico que a dona Rosilda falaria. É isso que eu enxergo na escrita dela e por isso que eu gosto tanto. Então aqui a gente vai ter isso também, algo similar ao Caro Michele, mas se eu fosse indicar, eu indicaria o Caro Michele antes. E aí, bom,
Agora a gente vai para alguns outros livros que eu acho que eu não indicaria para quem quer começar a escrita dela, né? A gente tem O Caminho que Leva à Cidade, eu não falei a tradução desse aqui, né? A gente tem uma tradução da Yara Machado Pinheiro e um pós-fácil dela também, e uma entrevista inédita com a Natalia nesta edição aqui publicada pela Companhia das Letras. A Yara Machado Pinheiro também é uma grande estudiosa de Natalia Ginzburg, então se interessarem, pesquisem por ela, porque vocês vão encontrar textos excelentes também. Aí aqui a gente já vai para alguns livros que eu acho que eu não indico tanto, né? Para iniciar, restaram poucos. Mas a gente tem O Caminho que Leva à Cidade, nessa edição aqui, que não sei que editora é essa, primeira edição, com tradução excelente. Esse livro aqui foi o primeiro livro publicado pela Natalia Ginzburg. Ela publicou sob o pseudônimo de Alessandra Tonimparte. E aí, a tradutora deste livro se chama Denise Tonimparte. Então, ela fez aí esse trocadilho com a própria Natalia. Esse foi o primeiro romance. E o que a gente espera de um primeiro romance? A gente sabe que é uma escrita que tá em início, sabe? Uma coisa que tá brotando ainda. Então, não é uau, essa é a escrita da Natalia. Não indico, obviamente, para se introduzir a escrita dela. Mas foi um livro que eu gostei, assim. Foi um livro que eu gostei um pouquinho menos, mas a gente consegue enxergar a voz dessa escritora aqui, sabe? O início de tudo, quando a gente tá conhecendo e aí consegue perceber, quando a gente já leu muita... Porque esse livro aqui eu li depois que eu já tinha lido quase todos os livros dela, né? Então eu já conhecia a escrita dela. E aí aqui, vendo esses primeiros indícios do que se transformaria a literatura dela, foi muito legal pra mim. Então eu gostei bastante dessa experiência. Mas é isso, é um primeiro livro que às vezes não fica tão bom assim como os outros. Aí depois a gente tem A Família Manzoni, que é o único livro dela publicado no Brasil que eu ainda não li. Tem um outro, eu acho, Faz Parte, que é um livro muito esgotado que eu nunca encontro para comprar, que eu também não li, né? Mas, enfim, dos livros que a gente tem aí, Família Manzoni é o único que eu ainda não li. Eu já meio que comecei a ler, mas não segui, porque ele vai ser um romance mais histórico que vai falar sobre a família Manzoni. Realmente, ele eu acho que não seria uma ótima porta de entrada, né? Porque, enfim, talvez a gente não consiga encontrar tanto da voz narrativa dela aqui. Mas é isso, esse é o meu livro que eu tenho guardado, pensando, se alguma coisa acontecer, eu tenho este livro inédito da minha autora favorita para ler. E ele é um livro um tanto grandinho, né? Pretendo ler ele em algum momento, mas eu não quero ler ele agora, porque eu gosto muito da sensação de ter algo que eu ainda não descobri dela. E é isso. Família Manzoni. Esse aqui foi com tradução de Homero Freitas de Andrade, publicado pela Companhia das Letras. Depois eu tenho uma outra edição de Caro Michele, porque realmente eu amo Caro Michele, com tradução do Federico Mengozzi, nessa edição da Paz e Terra. Aí depois eu tenho uma de contos, que é uma edição esgotada também, que é Família, publicado pela editora José Olímpio. E aqui a gente tem a tradução de Joana Angélica Dávila Mello. Aqui a gente tem dois contos, Família e Burguesia, dois contos longos dela, que eu gostei muito e eu queria muito que trouxessem mais contos dela, porque eu sei que ela tem mais contos. Mas é isso, a gente só tem esse aqui que tem dois contos só, e eu curti muito a experiência, inclusive queria voltar nesses contos. Aí depois eu tenho no original, essa daqui é uma peça de teatro dela, publicado pela editora Einaudi. Eu comprei em um sebo na estante virtual, mas eu comprei muito mais pela vibe de ter um original dela mesmo. E aí é isso, esse aqui. E aí o último livro dela que eu tenho aqui na minha estante é o Vida Imaginária, que é numa edição em espanhol. A gente tem a tradução do italiano para o espanhol de Ana Ciurans Ferrandes, não sei se é assim que fala. Enfim, somos eu e as vozes da minha cabeça, enfim, uma pessoa que não sabe pronunciar muito bem. Mas a gente tem também um texto do Domênico Scarpa, que é outra pessoa que também estudou bastante ela. A gente tem aqui textos também do La Estampa, lembra do La Estampa que tinha aqui,
Não Me Pergunte Jamais, a gente tem aqui uma espécie de continuação dos textos do La Estampa, que é de depois, né? Aqui a gente tem, acho que até os anos 70, né? De 68 a 70, e aqui a gente tem até 74, publicado em 74. E aí a gente tem também ensaios, são ensaios, mas assim, gente, eu lendo em espanhol, eu demoro o dobro do tempo. Então, um ensaio de 5 páginas, eu demoro 1 hora para ler. É isso, parece que eu tô sendo alfabetizada, porque eu entendo o espanhol, mas eu tenho muita dificuldade, tem palavras que eu preciso buscar, tem coisas que eu demoro mais, então esse é um livro que eu não li inteiro ainda, por conta disso, né, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade de compreender mesmo, mas eu consigo, me viro bem, consegui ler alguns, e gostei bastante. Queria muito que trouxessem esse aqui, porque daí já fecha a tríade de ensaios dela, né? Que é As Pequenas Virtudes, o Não Me Pergunte Jamais e o Vida Imaginária, que daí a gente tem aí 3 momentos em que ela escreve textos não ficcionais. Enfim, fica aí a dica, editores, editoras, de trazerem Vida Imaginária. E aí é isso, gente. Esses são os meus livros da Natalia e os que eu indico também. Então, recapitulando, a gente tem aqui Léxico Familiar, indico como agora os livros de porta de entrada, né? Léxico Familiar para quem curte memória, Todos os Nossos Ontens para quem curte um romance triste, dramático e que tu vai sofrer muito lendo. Todos os Nossos Ontens também é legal como porta de entrada. As Pequenas Virtudes para quem curte mais ensaio, textos não ficcionais, e Caro Michele para quem quer um romance mais curto, romance epistolar, romance mais tranquilo, mais leve, engraçado, mas que tem um final triste, enfim. E aí ficam aqui essas minhas indicações para quem quer se introduzir na escrita dela. A gente tem um lançamento também neste ano de 2026, que gente, esqueci o nome agora, como é que é o nome do livro? As Vozes da Noite, algo assim, que vai ser um lançamento dela, de um romance também, dela, pela Companhia das Letras, e eu estou muito ansiosa por esse, As Vozes da Noite, eu acho, The Voices in the Evening, porque eu tinha a edição dele em e-book em inglês, então é isso. E aí eu tô muitíssimo ansiosa, mas ele vai ser lançado só lá em março, fevereiro, algo assim. E aí a gente já tem esse lançamento, então eu já estou feliz que teremos uma nova Natalia, né, um livro novo dela para ler neste ano. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi para falar, para comentar um pouco mais sobre essa autora que eu amo tanto, que é a Natalia Ginzburg. Obviamente que eu não consegui falar nem a metade do que eu gostaria de falar sobre ela, mas também queria trazer esse vídeo como um introdutório à escrita dela, para quem não conhece ela e tem curiosidade em conhecer a escrita dela. Eu indico muito esses livros que eu comentei com vocês, mas é isso, cada leitor é um leitor. Eu acho que a melhor maneira da gente conhecer um escritor é lendo a sinopse do livro e vendo o que mais nos interessa, o que mais nos cativou, ou fazendo que nem eu gosto sempre de ler o primeiro parágrafo. Eu acho que se o primeiro parágrafo me prende, é porque vai ser assim. Então eu normalmente leio o primeiro parágrafo e se eu sinto aquela coisa, eu já continuo. E com Léxico Familiar foi assim, né? Então eu indico vocês fazerem isso para procurarem qual a primeira leitura dela. Mas é isso, não deixem de ler, não deixem de conhecer essa autora maravilhosa que é a Natalia Ginzburg. E é isso, gente. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com quem talvez possa interessar, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante. Se forem comprar alguma coisa e puderem utilizar o meu link da Amazon, já me ajuda bastante. Vocês não pagam nenhuma diferença, né? E me ajuda também a manter aqui. E é isso, espero que tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, agora um adendo, porque eu esqueci de falar deste livro aqui, A Melhor Época de Nossa Vida, de Antônio Scurati, publicado pelo selo Manjuba, da editora Mundarel, com tradução do Federico Carotti. Aqui a gente vai ter uma espécie de biografia do Leone Ginzburg, que foi o marido de Natalia Ginzburg. Então, se tu quiser adentrar, se curtir a escrita dela,
Eu indico bastante esse livro também, porque aqui a gente tem mais detalhes sobre a vida dela. E é isso, fica aqui esse plus, essa indicação extra de um livro que não é dela, mas que de certa forma fala sobre ela também, né? Fala sobre o Leone e, enfim, a família dela também aparece aqui. Então é isso, fica aqui a minha indicação. Inclusive neste livro temos a carta, a última carta, a carta de despedida que ele fez para ela, que é uma carta muito sensível, muito bonita. E é isso, beijo!